Paz a todos. Nós estamos reunidos mais uma vez, para estarmos nessa caminhada que estamos fazendo de estudar Mateus capítulo de número 5, versículo de número 7. Hoje nós vamos estar falando de mais uma bem-aventurança e o condicionamento da vez é esse aí, ó. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É aqui que nós paramos hoje e vamos absorver o que essa bem-aventurança pode nos trazer. O comentário diz assim, ó: de todos os ensinamentos do Sermão do Monte, este é um dos principais, possivelmente o principal. Eu entendo que a misericórdia é imprescindível, porque ela está intrinsecamente relacionada com o texto áureo do relacional horizontal, ou seja, o ser humano focando o ser humano. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. Observe que essa bem-aventurança não somente tem uma conexão com a lei áurea. Logo no comentário desse estudo que nós vamos tomar parte hoje, nós já somos confrontados. Por que somos confrontados, irmãos? Porque a cultura, o sistema... Deixa eu me colocar melhor. O sistema que corrompeu a cultura, que fez com que a cultura fosse outra, e cada vez mais a cultura vai se desvinculando dos ensinamentos bíblicos, e nós acabamos sendo condicionados a não ter como foco o bem-estar do próximo. Nós, na verdade, somos condicionados a pisar no próximo para quê? Para subir, para estar em evidência, para galgar melhores cargos, galgar melhores posições dentro da sociedade. Isso é fato. Isso aí é fato. Isso é fato. Nós convivemos nesse mundo e nós evidenciamos a falta de amor direcionado ao outro ser humano. Usar amor, nós vamos utilizar muito o que a Bíblia nos direciona, mas vamos colocar de uma forma que nós, do coloquial mesmo, daquilo que nós vivemos mesmo, nós não estamos nem aí. Estamos que eu estou falando, não estou falando do irmão não, tá? Estou falando da humanidade. A humanidade não está nem aí para o próximo. Nem aí. Nós estudamos há um tempo atrás sobre o amor verdadeiro e como nós absolvemos aqui o entendimento de que até aquilo que nós visualizamos sendo atitudes de amor, muitas das vezes está motivado, na verdade é uma atitude de malícia, porque está com a motivação errada, há alguma coisa ali por trás para promover benefício próprio. Nós estudamos isso aqui. E isso é o quê? Isso é o sistema que alimentou a cultura, uma vez que se torna algo cultural, massifica dentro das pessoas. Pô, papai era assim, mamãe era assim, meu tio era assim, o meu chefe lá no departamento que eu trabalho é assim, então a gente tem que subir. Uma coisa que é fato aqui entre nós é que ninguém é dono de uma verdade absoluta, tá, irmãos? Nós aqui colaboramos e por isso que eu gosto de quando há intervenções, os irmãos participem, porque cada vez que um irmão ou uma irmã participa, traz alguma coisa e traz uma compreensão maior. Quando eu estudo um pouco sobre sistema, vamos dizer assim,
é a condução, é da forma que eu entendo, né? É a condução comportamental da humanidade. Aquilo que fornece diretrizes para a condução comportamental da humanidade. Pode ficar muito complexo para entendimento, mas é aquilo que é fundamentado. É o que eu entendo. É o que eu entendo, tá? É aquilo que é fundamentado para que as pessoas sejam direcionadas por aquilo. É uma matriz, como se fosse uma matriz de entendimento. É a forma que eu consigo entender. Talvez esteja muito complexa, mas assim, é importante a gente conversar e entender melhor. Até porque pessoas se fazem necessárias, porque quem dissemina aquilo que o sistema impõe são pessoas. Mas olha como a nossa conversa aqui se estende, né? Aí Jesus vem dizer que o mundo jaz aonde? Jesus, a Bíblia vem dizer, João fala isso, jaz no maligno. A matriz alimentadora desse sistema é quem? É um inimigo, é um maligno. É um maligno. Aí volta o que o pastor Alencar falou aqui, ó. Ele precisou, para disseminar, primeiramente no Éden, da serpente, já induziu a Eva, contaminou Adão. Como nós estamos falando, a matriz fornecedora de direcionamento para esses sistemas que foram esmiuçados ao longo do tempo, vamos dizer assim, esmiuçados. Olha só, a ciência veio e descobriu toda essa sistemática da anatomia do corpo humano. Tudo isso. Mas olha como é que a matriz não deixa de estar evidente. Eles tentam provar que tudo isso aqui que é perfeito em funcionamento, porque o ser humano é perfeito em funcionamento, surgiu da onde? Do nada. Está entendendo? E vamos lá, para nós somos um pequeno grupo aqui, nós chegamos e falamos, não, realmente, estão errados isso, mas tem muita gente, um percentual muito alto de pessoas que credibilizam isso, gente. Você entendeu? Como é uma necessidade, aí o pastor falou na fé ali, é uma necessidade espiritual para poder entender certas coisas dentro da existência do universo. A matriz, que é o adversário, que são as potestades malignas, elas alimentam tanto todos esses sistemas que se discorreram aí, tomaram evidência, que eles sempre fogem para aquilo que a Bíblia diz. Mas vamos ver isso no estudo, tá? Para aquilo que a Bíblia diz, para aquilo que partiu dos ensinamentos de Cristo. E o que o Zé falou é exatamente isso. Nós fomos voltar um pouquinho atrás sobre a realidade, o pano de fundo, né, da história por trás desse ensinamento de Jesus. Nós vamos voltar e entender que o que era enfático naquela época era o quê? Era uma vivência de guerras, de confrontamentos, de derramamento de sangue. Agora, para analisar como é confrontante uma pessoa ensinar para aquelas pessoas que estavam condicionados a derramar sangue a qualquer preço para poder conquistar, agora serem misericordiosos. Foram ensinados a serem guerreiros, a arrancarem as cabeças, a derramarem o sangue, e agora eles têm que aprender a ser misericordiosos. Então é um confrontamento. Talvez não soe como um confrontamento para nós, que às vezes nós não damos a real importância àquilo que foi escrito. Mas não, poxa, de vez em quando eu abraço alguém, eu faço uma boa ação, o negócio de ser misericordioso comigo, eu tiro de letra, mas na verdade não é assim. Não é assim. E nós vamos ver isso no decorrer. Não erreis,
Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou colheremos, se não houvermos desfalecido. É um condicional, né? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Olha só, aquele que semear da carne ceifará corrupção. Quando nós voltamos um pouquinho, volta o título anterior para mim, o texto anterior. Olha só, observe essa bem-aventurança não somente tem uma conexão com a lei áurea, concernente à reciprocidade entre humanos, mas tem uma conexão direta com a lei da semeadura. Aí aqui nós estamos vendo aqui, ó, os que semeiam da carne ceifará a corrupção. Aí eu vou usar um pouquinho o que o pastor falou. Às vezes nós falamos algumas coisas que se tornam palavras do nosso vocabulário cristão, né? A gente fala assim, como nós falamos, sistema, mas a gente nunca parou para entender o que é isso. E hoje nós tivemos. Sim. Toda essa liturgia que nós temos aqui faz parte de um sistema. Faz parte de um sistema. E não é. Isso aí. Então é bom nós entendermos. Daí nós pegamos isso aqui, ó. O que nós semeamos da carne. Sempre nós utilizamos esse texto, né? Da carne. E aí? O que nós entendemos por isso? Está falando ali que os que semeiam da carne ceifarão ou colheitarão, né? Ali a corrupção. Mas eu quero que alguém fale do termo da carne. Sim. Mas é bom nós esmiuçar, como foi esmiuçado aqui, né, o termo da carne. Aí a gente começa a se entender um pouco melhor. Eu gostei do 24 horas na carne. O Espírito só presta consultoria, né? Só presta consultoria o Espírito. Tem que fazer isso, tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Mas essa é a realidade, irmãos. Nós rimos, mas essa é a realidade. Triste realidade, tá? Porque nós não vivemos mais em espírito, que nós não praticamos mais aquilo que o Espírito nos direciona. Essa é uma triste realidade nossa. Se fugirmos disso, dizermos que isso não é verdade, estamos mentindo. Que os nossos prazeres, como alguns irmãos descreveu aí o texto ali da carne, os nossos prazeres, as nossas vontades, os nossos deleites, a tendência pecaminosa existente em nós, sempre vai nos levar aquilo dali, ó, a corrupção. Sempre vai nos levar à corrupção. A corrupção que é imposta por aquilo que nós falamos antes, pelo sistema. Então, toda vez que você alimenta a sua carne e que você encontra prazer nisso, sim, encontra. Giovanni falou lá naquilo que as pessoas dizem que é a engrenagem do mundo, né? Dinheiro. Poxa, vou falar dentro da minha profissão. Surgiram situações para mim, em alguns determinados momentos, que eu só assinaria, carimbaria e assinaria, ganharia um bom dinheiro com isso, mas eu não participei de nada daquilo. E a minha função, ela exige de mim de participar, de ter evidências da participação. Poxa, se eu pensasse na carne, nas minhas dívidas, que eu estava cheio na época, é porque na época eu estava como crente, o Espírito estava prestando uma consultoria legal. E se eu conto em casa isso, aí que é o maior problema mesmo.
Mas eu não aceitei. Falei, não, cara, não dá para mim, é um trabalho assim. Poxa, mas a gente pode negociar um preço, dar seu preço. Não tem preço não, cara. Mas se eu for fazer da forma que alimenta, que o sistema alimenta o meu entendimento, eu faria o quê? Eu assinaria e me beneficiaria. Entendeu? Aí era fácil de eu olhar para a vida do meu amigo lá, de profissão, e ver o meu amigo com carrão do ano, com sítio, com isso, com aquilo. Por quê? Porque o cara adotou práticas do sistema e que eram confortáveis e sempre serão confortáveis ao ser humano, mas nos levarão a quê? A uma prática de corrupção. E cada vez mais que você se entrega à corrupção, você se distancia do ato de misericórdia. Você não está pensando em outro. Você não está pensando, não está focando o outro ser humano. Toda vez que o Júnior pegasse a caneta, carimbasse e assinasse, sabe o que o Júnior estaria fazendo? Acabando com a necessidade da contratação de outro amigo que estaria desempregado. Por quê? O Júnior está presente em 10 lugares ao mesmo tempo. Então, assim, nós temos que ter isso em mente, que o alimentar da nossa carne sempre vai nos levar à corrupção e ao distanciamento dos ensinamentos de Cristo. Mas aí tem a proposta dessa semeadura ser no Espírito. E aí nós colheremos do Espírito as diretrizes para o nosso comportamental aqui enquanto estivermos nessa terra e principalmente aquilo ali, vida eterna. Significado do vocábulo misericórdia. 2 pontos. Misericórdia é um substantivo feminino, oriundo do latim. E a junção de 2 palavras, que significa miséria, e cordis, que significa coração. Coração que se debruça sobre a miséria humana. Coração compadecido. Coração que perdoa e coração bondoso. É colocar-se no lugar do outro que está sofrendo. Então, esse é o esmiuçar ali, para nós entendermos a amplitude do vocábulo misericórdia. Existe uma definição do latim também, um pouco mais romântica, né? É o ato sacrificial extraído do coração em relação a outrem ou a outra pessoa. O ato sacrificial. É uma versão romântica, tá, irmão? Sacrificial, extraído do coração. E aí quando você fala de coração, sempre a mente já remete a sentimentos, né? A toda a empregação do amor, de coração em relação a uma outra pessoa. Só se tiver no Espírito, né? Só se tiver no Espírito. Aí pare para analisar, irmãos. Aí você vem com exercer misericórdia, ou Paulo ele diz que aquele que exerce misericórdia, faça-o com alegria. Romanos capítulo 12, versículo 8. Finalzinho do versículo. Exercer misericórdia com alegria para uma pessoa que anteriormente foi classificada como sua opositora, é fácil? É? Você está entendendo? Aí você bate um olho na pessoa, a pessoa também já criou uma certa repulsa por você, uma antipatia. E aí a vida em Cristo te leva ao exercício da misericórdia para com essa pessoa. Não é complicado isso? Passar ali por Mateus e falar que bem-aventurado, bem feliz são os misericordiosos é muito fácil. Mas quando é posto à prova na nossa vida, fica um pouquinho mais difícil.
talvez alguns irmãos aqui não tenham passado por isso. Mas sim, é para praticar. É para praticarmos. Isso aí é o que mais eu passo na minha vida, esse negócio aí, irmãos. É eu confrontar o meu interior. Eu não fui uma pessoa de muitos amigos, né? Não fui. Mas não vou dar meu testemunho não, tá, irmãos? É triste. Então deixa para lá. Então, é testemunho mesmo. De muitos amigos. Então, criar repulsa era algo que eu colecionava, né? Antipatia já tem um perfil meio antipático, meio complicado o negócio. E a vida sempre nos leva, a vida em Cristo mais ainda nos leva a exercer por pessoas atitudes que sejam de misericórdia. E assim a gente fica por dentro, a gente está pulando. O que o pastor Silas falou, o Espírito está até querendo prestar uma consultoria, mas você não quer ouvir, porque tem todo aquele conceito, né? Sou macho, eu estou na igreja agora, estou crente, mas sou macho, vou ficar voltando atrás do que falei lá atrás, não, e a gente aprende com essas situações. A gente aprende com essas situações, e nessas horas nós vemos que nós necessitamos de Cristo a todo momento. Mas como nós deixamos Cristo do lado, quando nós achamos que está tudo tranquilo na vivência, e se nós deixarmos a nossa carne, a nossa natureza, ela fala tão alto, que nós somos os primeiros a agir da forma que não deveríamos agir. Acontece uma coisa e a gente não consegue direcionar esse sacrifício, extraído lá de dentro, a gente não consegue tirar de lá de dentro esse sentimento, essa ação para compreender o outro. A gente logo sentencia, né? A gente ceifa com a outra compreensão. A gente quer logo ceifar realmente a vida da outra pessoa, porque a gente não consegue extrair isso. Fala, pastor Silas. Eu acho que eu não encontrei esse amor ainda. Na verdade, nós encontramos. Não é para identificar, é para praticar. Não é pra... As pessoas que devem identificar isso. Vocês lembram do que Paulo falou sobre o amor fingido? Que o vosso amor não seja fingido. Se nós fôssemos trocar as palavras, nós encaixaríamos pena, nós encaixaríamos o quê? Dó. Entendeu? Nós encaixaríamos essas palavras, porque sempre existe uma motivação escondida. E uma motivação totalmente contrária. É para você ficar bem aos olhos das pessoas, é para você se promover numa outra coisa que você já está projetando. Te ajudei aqui, pastor Silas, mas já estou projetando aquele pedido que eu tenho para a irmã Isabel. Vamos voltar, irmãos. O ministério de Jesus teve o foco no ser humano. Aliás, este foi o principal motivo dele vir em carne e aceitar tamanho vitupério, ou tamanha afronta. Lembramos-nos que Jesus é Deus, e Deus foi visitar Adão quando o mesmo pecou, e com ele toda a raça humana. Está se referindo ao ato de Adão, tá? Adão pecou, e aí o pecado entrou e tomou o domínio da raça humana, que veio
que veio pós-Adão. Vamos lá. E observe que o olhar de Deus foi para a nudez do homem caído. Pois Adão fez para ele e sua mulher vestidos de folhas de figueiras. Essas vestes não os cobriam nem os aquecia. Foi nesse momento que entra em ação a misericórdia de Deus, com um plano, matando alguns animais para tanto cobrir as vergonhas do casal, quanto para aquecê-los, pois os mesmos foram expulsos do jardim e fora do jardim. O ambiente lhes era contrário, ou lhes era hostil, né, vamos dizer assim. Quando acontece aquilo lá no Éden, ali tem alguns pregadores que entrelaçam aí, né? Graça e misericórdia. A ação da graça de Deus já era manifesta ali no Éden. E é um fato, porque graça e misericórdia, elas se entrelaçam em entendimento. Isso é fato. Lembra da definição romântica do latim que eu trouxe? Lembra? Do ato sacrificial, extraído do coração em relação a outra pessoa. Lembra disso? Você consegue encaixar isso na cruz? Facilmente, né? Facilmente, né? Você consegue encaixar isso. Quando Deus ele olha para fora do jardim e vê toda a condição hostil que o homem enfrentaria, ele não deixa o homem ir para lá, os dois no caso, ir para aquela condição desguarnecidos, desamparados, vamos dizer assim, em uma condição de vulnerabilidade, mesmo com o fato do pecado. Então a graça, a misericórdia já é atuante naquele momento. Ele olha, o homem deu um jeitinho dele, não deu? O homem não deu o jeito dele? Foi lá, pecou, viu a sua nudez, e ele não deu o jeito dele? Mas o jeito do homem nunca é eficaz, irmão. O homem só faz besteira. Quando você acha que está resolvendo, você está promovendo 2 ou 3 mais problemas do que com aquele que você teve resolução. Então Deus olhou, se compadeceu. Pare para analisar uma coisa. Deus tinha um projeto com aqueles 2 seres. Tinha um projeto. Os direcionou. É mentira? Deus não os direcionou? Eles pecaram, foram induzidos, pecaram, se corromperam. O que vocês fariam? Mas vamos voltar para o nosso convívio aqui. Quando a gente entra naquela... Vamos voltar para o nosso convívio. Eu pego o Jorginho, ajudo o Jorginho, conduzo o Jorginho. Poxa, Jorginho, é desse jeito, desse. Daqui a pouco o Jorginho joga tudo para o alto. E aí? Eu vou lá e abraço o Jorginho de novo, né? Entendo a falha do Jorginho, não é isso que eu faço? Eu exerço misericórdia, não faço? E com alegria. Exerço nada. Quer sair do jardim? Vai lá, se arrebenta todo. Ah, tá vestido com folhas? Se arrebenta todo, encara o frio lá, encara os insetos, se arrebente todo lá. É isso que a gente faz, irmãos. É isso. Está aqui dentro da instituição, ó. Vamos usar um dito aqui do pastor. Está dentro da casa de pedra aqui, junto com a gente. Fez uma besteira, que muitas das vezes é direcionado direto a nós. Às vezes é uma coisa que o cara fez e foi ofensivo a nós mesmos. O cara errou a nível das regras da instituição, a nível dos princípios bíblicos, mas o cara às vezes feriu muito o Zéder. E é isso. E deixa ele lá. Quando o filho desobediente sai
e que sofre todo aquilo lá que você descreveu aí, quando ele volta, qual é a reação do filho que ficou? Qual? Nós somos o filho que ficou, tá? Em algumas de nossas atitudes nós nos assemelhamos a ele. Estamos revoltados. Como é que aceita isso aí? Ué. Vamos ser realistas, irmãos. Vamos ser realistas. Não, vamos largar a visão romântica que a gente exerce misericórdia mesmo. Não exercemos nada, estou falando por mim. Desse nada, o cara vai ali, faz uma atrocidade, mata uma pessoa. Eu quero aquela pessoa em Cristo, de imediato. Então, a gente sempre quer colocar em prática as nossas consequências. Essas coisas, irmãos, são coisas que nos confrontam, tá? Essas coisas são coisas que nos confrontam. E através desse confronto, nós começamos a olhar para a palavra, começamos a olhar para o ensinamento e vemos, nós estamos bem aquém desse negócio, né? Nós estamos bem distantes desse negócio de exercício de misericórdia. É claro que pode. Segura aí, irmãos. Segura aí. Vanessa fez uma pergunta ali importante. Esses sentimentos podem impedir a nossa salvação, nossa evolução em Cristo? Sim. Que uma vez que eu enfatizo e dou lugar a esse sentimento, eu começo a voltar para aquele termo, na carne. Lembra aí? Eu começo a me alimentar apenas que é daquilo que flui da minha natureza pecaminosa. Então há um risco. E fica o sinal de alerta para nós. Nós estamos muito distantes de praticar isso aqui, irmãos. Passar por Mateus 5 e rapidamente lendo, né? É fácil. Mas quando a gente para esmiuçar, estamos no 7º versículo. 7º versículo do capítulo 5. Olha aí. Como é que nós estamos sendo confrontados? Como é importante a gente entender essas coisas, irmãos, para sair daquele entendimento de que nós vamos prevalecer aqui no mundo, em vida, carne. A carne sempre vai estar bem, não. Isso não tem nada de evangelho. Não tem nada de evangelho. A matéria pode desvalecer. O importante para Deus é o interior do ser humano. O importante para Deus é o espírito do ser humano. É o condicionamento da alma. Vamos lembrar, né? A alma é o centro das emoções, das vontades. Então, é o condicionamento da alma. Esse condicionamento, a alma está condicionada às vontades de Deus. É por isso que é importante que você falou. Resistir ao diabo? Beleza. Mas primeiro, a gente tem que aprender a se sujeitar a quem? A Deus. Como é que a gente sujeita a Deus? Como? Obedecendo aos ensinamentos dele, irmãos. Isso aí. Existem ensinamentos que estão sendo disseminados. Talvez a gente nunca tenha visto essas bem-aventuranças com a amplitude que nós estamos vendo agora. Sujeitar a Deus. É isso que eu estou falando. Entendeu? Então, o resistir ao diabo acaba saindo com mais naturalidade quando você está se sujeitando a Deus. Então, assim, irmãos, dá um pulo aí, só para eu ver. Nós vamos dividir essa lição em dois. Não, vou ler isso aqui que tem muito a ver com o que nós já falamos, então eu termino aqui. É importante nós aprendermos essas coisas, porque isso aqui nos ajuda a nos entendermos melhor, tá? Entender que ninguém aqui está com aquela aureazinha de anjo e que está imune de cometer erros, cometer falhas, de
dá lugar a sentimentos errôneos. Viu como é que exercer misericórdia era muito mais fácil antes da gente estudar isso aqui? Esse foi o primeiro ato de misericórdia de Deus com a humanidade, representada por Adão, pai federal da raça humana. A principal pelas quais Jesus veio ao mundo foram as nossas misérias causadas pelo pecado do nosso pai Adão. Foi aí que Deus, na pessoa de Jesus, nos via marchando celeremente para a morte. Marchando rápido, irmão. O pastor também não dá ajuda no vocabulário dele. Celeremente para a morte. E consequentemente para o inferno. E teve a misericórdia de nós, de todos nós. E desceu para buscar e salvar o que se havia perdido em Adão. Lucas capítulo 19, 10. E pagou a dívida que todos nós devíamos. Jesus, Ele o próprio pagou morrendo em nosso lugar e rasgou as promissórias que eram contra nós e cravou na cruz do Gólgota. Aleluia. Aí tem um termo lá do grego, né, pastor? Tetelestai, né, pastor? Está consumado, está pago, as dívidas foram esquecidas, canceladas. Pelo quê? Pelo ato de sacrifício extraído do amor do Pai em relação à humanidade. Segundo Adão, que é Cristo. Amém? Amém? Na semana que vem nós vamos estar dando continuidade, não sei se eu ou o Jorge, mas vamos estar dando continuidade e eu peço aos irmãos que venham, participem, que venham com perguntas mesmo, com reflexões que vocês fizeram acerca do material. O material está disponível lá no site da comunidade. Então você pode entrar, pode dar uma lida, pode dar uma pesquisada. Então não vem igual a Rosa, assim, com as pegadinhas dela, né? Brincadeira, irmão, brincadeira. Vem assim, participe. Através da participação, nós conseguimos evoluir em entendimento e, às vezes, algo que era desse tamanho se torna muito mais extenso e muito mais acolhedor às nossas fragilidades humanas, e você sai daqui se confrontando, mas se entendendo melhor. Você sai daqui, às vezes, sentindo uns arrepios, né? É a alma que está falando, irmão. É a alma que está falando, está sendo confrontada. Não é assim para você ficar. Não é desse jeito, não tem que pensar dessa forma. É você que está sendo confrontado no seu interior. Isso faz bem dentro do Evangelho. Quando nós estamos naquele comodismo de achar que tudo é uma maravilha, é a exemplificação do Giovanni. Saiu de casa louvando, quando chegou no ônibus queria pegar o irmão lá. Então, é isso aí, é para nós aprendermos a lidar com nós mesmos. E automaticamente aprendemos a lidar com quem? Com o nosso próximo. Quando você se entende melhor, aí eu entrei no campo da Nani, né? Quando você se entende melhor, você começa a entender as dificuldades do seu próximo. Quando você não se entende, você está com aquele ar de superioridade, meu irmão, você vai olhar próximo? Vai nada. Vai continuar a sua vida sempre singularizando as suas atitudes. É só você, você, você e você. E quando for alguém, é alguém pensando em você. Então a gente está tentando fugir disso, e a palavra nos direciona a fugir disso.